E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos finalmente à semana 6 do PET 2 e a gente não podia deixar de fazer uma abertura mais do que especial para você que pediu e que está acompanhando a abertura dos outros professores e das outras matérias aqui no Escola Online, onde você não tem os Cavaleiros do Zodíaco, você tem os professores do Escola Online. Legal? E o assunto de hoje... Tá, agora sim. O assunto de hoje, linhas de força do campo elétrico. Mas antes de iniciarmos nossas aulas, não esqueça de ativar as notificações, se inscrever no nosso canal se você ainda não está inscrito, se inscrever no Instagram, acompanhar a programação da semana do Escola Online com seu projeto Eu Não Erro Mais, um projeto que envolve todas as matérias, redação. E olha, ele vai voltar daquele gostinho de estudar, porque a nossa carga horária ele vai crescendo à medida que você vai evoluindo. Então a gente está começando com a carga horária pequenininha, com nivelamento, recordando uma série de assuntos e ferramentas, por exemplo, da matemática, para você estudar melhor física e química. Você não pode perder essa oportunidade aqui no canal do Escola Online. Meu nome é Moraes, sou seu professor de Física do Escola Online e a aula começa logo depois da vinheta. Ha! Olha a Escola Online aí, gente! Então vamos lá, gente. A aula de hoje tem por objetivo fazer com que você conheça a convenção para orientação, representação do campo elétrico gerado por uma carga positiva e do campo elétrico gerado por uma carga negativa. Existe essa diferenciação porque a natureza das cargas elétricas permite esse tipo de comparação, quando ele é gerado por uma carga positiva e quando ele é gerado por uma carga negativa. No caso do campo gravitacional que nós utilizamos como comparação até agora, a gente só tem um tipo de campo gravitacional, gerado, por exemplo, pela massa da Terra. E quando você fala do campo gravitacional da Terra, a gente sempre imagina que o G, a gravidade, o campo gravitacional, aponta para o centro da Terra, que é onde a gente imagina que seria o local onde você representaria toda a massa da Terra, que é responsável pela criação desse campo. Então, para onde aponta o G da gravidade, o campo gravitacional? Para o centro da Terra. Como essa linha de força aponta para a sua origem, nós dizemos que o campo da Terra, gravitacional, seria um campo de aproximação, ou um campo convergente, porque as linhas de força se aproximam da origem, ou porque as linhas de força elas convergem para o centro, para a origem do campo gravitacional. E nós vamos aprender uma relação matemática, que nós vimos durante o curso de eletricidade, para a gente poder convencionar o campo originário de uma carga positiva e de uma negativa. Mas, para não virar muito marmelada, você fala assim, você mostrou uma relação matemática. Esse trem existe? Existe, gente. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma experiência que é feita com um recipiente contendo óleo. Então, o objetivo, na realidade, é você enxergar as linhas de força do campo elétrico produzido no óleo. E como a gente não consegue ver sem nenhum tipo de equipamento, a gente faz de maneira indireta. Então, é bem bacana, porque ele coloca o óleo e dois polos de uma bateria, de um produtor, de um gerador de tensão. Um polo positivo e um polo negativo. Como você não vai conseguir ver as moléculas de óleo se orientando, ele joga partículas bem fininhas, bem leves. Pode ser semente de grama, sabão em pó, farinha de trigo, né? A semolina mais fininha, dá para você ver. Quando você tiver a presença dos polos positivo e negativo, essas linhas de força das moléculas de óleo vão se orientando e acabam arrastando a semente de grama ou o sabão em pó e faz o desenho das linhas de força. É doideira, eu sei, mas é muito legal a experiência. E depois a gente vê o aspecto matemático. Legal? Então vamos lá. Para que isso funcione direitinho, vamos lembrar da aula passada
de uma orientação que nós vimos para o campo elétrico. Primeiro vamos lembrar que você tem dois tipos de cargas elétricas, a positiva e a negativa. E falamos dessa relação, né? Ou seja, se a carga de prova, note bem o termo que estou utilizando, carga de prova, ou seja, a carga de prova ela não cria o campo, mas ela serve para você provar, para você testar a existência. Então, se a carga de prova for positiva, a relação entre F e E, que são grandezas vetoriais, indicam que eles têm que ter o mesmo sinal, ou seja, os dois são positivos ou ainda os dois são o que mesmo? Negativos. Mas falar para duas grandezas vetoriais que as duas são positivas ou as duas são negativas é meio esquisito. O termo correto é dizer que as duas têm a mesma direção e, como tem o mesmo sinal, tem o mesmo sentido. Então, o grande lance que você utiliza para orientação dessa representação das linhas de força é lembrar dessa relação. Se você, por um acaso, tiver uma carga de prova na região negativa, você vai notar que FE, em função dessa razão, eles têm que ter sinais opostos, né? Regrinha de sinais. Para que o valor seja negativo, os elementos envolvidos têm que ter sinais opostos. E aí, quando você fala que duas grandezas vetoriais têm sinais opostos, o que você está dizendo é que elas têm sentidos opostos. Eu sei, eu falei isso na aula passada, mas eu preciso que você esteja com isso, ó, rapidinho na cabeça, porque daí você vai ver como é que você ganha rapidez na resolução. Ou fica muito fácil se você lembrar disso. Mas não esqueça, carga de prova é para provar, é para testar a existência do seu campo. Quem gera o campo é, na realidade, a carga geradora. Tá? Só para você lembrar, imagine que a Terra é a sua massa geradora e na aula passada eu testei a existência do campo gravitacional utilizando uma tartaruga, um elefante e o astronauta. Se eu tirá-los, né, do elemento desse bate-papo, a Terra continua gerando seu campo, independente dos corpos de prova. Tá bom? Então, fique atento a esse detalhe. Então, vamos nessa. Primeira coisa que eu vou fazer é falar a respeito de um campo elétrico gerado por uma carga positiva. Então, a nossa carga geradora é positiva. E eu vou utilizar para testar a presença do campo e essas relações entre os vetores, dois tipos de cargas de prova. Vou utilizar uma positiva e vou utilizar uma negativa. Então, vamos lá. Existe uma distância entre os dois, lógico, e como elas têm o mesmo sinal, você já sabe que entre elas vai ter uma força de repulsão. Show? Analisando o Qzinho, que é a carga de prova, a gente lembra que se a carga de prova for positiva, a força elétrica e o campo elétrico vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Olhe o campo elétrico. Ainda na presença da carga geradora Qzona positiva, vou colocar uma carga negativa. E você lembra que se por um acaso as cargas tiverem sinais opostos, entre elas vai ter uma força de atração. Show? Só que agora a carguinha que você está utilizando é negativa. E quando a carga de prova for negativa, quer dizer que a força e o campo têm a mesma direção, mas vão ter sentidos opostos. Ó, que doideira! Independente da carga de prova, elefante ou tartaruga, estiverem próximos da carga geradora, o campo elétrico produzido pela carga geradora positiva está sempre saindo da positiva. Note o vetor azulzinho, que independente do que está acontecendo, por atração ou repulsão, ele está sempre se afastando da carga geradora. Então, é uma coisa extremamente bacana, que talvez você já tenha sacado, que o campo existe sem a força não existe sem o campo. A Terra solitariamente gera o seu campo gravitacional. A força gravitacional, que nós chamamos de força-peso, só vai existir se você tiver dois corpos. Daí a ideia de, inclusive, um par, ação e reação. Então, se eu tirar o corpo de prova, a Terra continua gerando campo. Se eu boto um corpo de prova, entre eles vai existir uma força. Então, por isso que, independente da presença da carga de prova, sempre vai existir o campo na presença da carga geradora. E como as linhas de força do campo saem, você vai dizer que a carga geradora positiva
gera um campo divergente, porque ele diverge do centro. Ou ainda, as linhas se afastam da sua origem. Por favor, jamais chame o campo de atração ou campo de repulsão. A gente só utiliza atração e repulsão para força. E, aliás, força e campo são coisas totalmente diferentes. Carga geradora positiva gera campo de afastamento ou um campo ainda que a gente pode chamar de divergente. Então vamos lá. Agora nós vamos utilizar uma carga geradora negativa. Então é ela que é responsável pela criação do campo elétrico. Vamos utilizar uma carguinha de prova para testar, para provar a sua existência e ver a relação. Você já imagina, né? Se a positiva diverge, a negativa deve convergir. Então vamos ver. Vamos colocar uma certa distância, uma carga de prova negativa. Vamos testar com uma carguinha negativa. Sei que não é o comum, não é habitual, mas a gente consegue verificar. Como as duas cargas têm o mesmo sinal, em termos de força, existe entre elas uma repulsão. E nós verificamos que quando a carga de prova é negativa, a força e o campo têm a mesma direção e sentidos opostos. Então a representação da linha de força do campo gerado pela carga negativa está se aproximando da origem, está se aproximando da carga geradora negativa. Vamos fazer a mesma coisa colocando uma carguinha nessa região do campo elétrico positiva. Em termos de força, cargas de sinais opostos se atraem. Olha a força de atração. Mas quando a carga de prova é positiva, a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então você nota que independente da presença da carga de prova ser negativa ou positiva, você nota que as linhas de força do campo se aproximam da sua origem. Então a representação de uma carga geradora negativa, linhas de força se aproximando. Esse tipo de campo, nós vamos chamá-lo de campo convergente, porque convergem para o centro, ou campos que têm, ou linhas de força do campo, que se aproximam da origem. Campo de aproximação. Legal? Não utilize o termo campo de atração ou de repulsão. Atração e repulsão serve para representação, orientação de força. Aproximação, afastamento para campo. De maneira geral, você sempre pode guardar o seguinte: linha de força sempre sai da carga positiva e sempre chega ou entra na negativa. Fácil de você guardar para fazer exercício. De repente, imaginar o seguinte: tem um campo aqui. Se eu botar uma carga positiva, para onde vai? Eu sei que a linha de força sai do positivo e vai para o negativo. Dá para você se orientar dessa maneira. Legal? Guarda a orientação e vamos para a resolução das atividades. Então, atividade 1. Seja Qzão positiva, a carga gerada do campo elétrico, e que a carga de prova em um ponto P qualquer, mas próximo a Qzão. Podemos afirmar que, presta atenção no que ele fala para você. A carga geradora, ou seja, Q positiva, a carga gerada do campo elétrico e uma carga de prova. A carga de prova não importa se ela é positiva ou negativa. O que importa é saber se a carga geradora é positiva ou negativa. Sabemos que ela é positiva, sempre gera um campo de afastamento, linhas de força que divergem do centro, independente da presença da carga de prova. Legal? Então você já sabe o gabarito. Porém, nosso objetivo é que você aprenda, que você entenda, que você tenha tranquilidade em responder as outras questões. Então vamos lá. Carga positiva e no ponto P vou botar uma carga de prova positiva, por exemplo. Como a geradora e a de prova são positivas, entre eles tem uma força de repulsão. Como o Qzinho, que é a carga de prova, é positiva, a força elétrica e o campo elétrico têm a mesma direção e sentido. Então você nota que o campo elétrico está se afastando. Dinossauro, né? Tá esquisito assim, né? Ih, tá gravando. Foi mal. Então vamos lá. Ih, me perdi. Vou agitar depois? Não, né? Deixa assim mesmo. Então vamos lá. Se agora no ponto P, se lançar uma carga negativa,
Você vai notar aqui entre positivo e negativo, vai ter uma força de atração. Mas como a carga de prova é negativa, você nota que F e E vão ter a mesma direção e sentidos opostos. Então, independente da carga de prova ser positiva ou negativa, o campo elétrico vai estar sempre se afastando, o que é uma característica da carga geradora positiva. A alternativa correta, letra E. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Qzinho. Na atividade 2, ele fala o seguinte: as linhas de força do conjunto de cargas Q1 e Q2 são mostradas na figura. Q1 está à sua esquerda, Q2 à direita. Para originar essas linhas, os sinais de Q1 e Q2 devem ser respectivamente. Então você nota que na carga Q1 você tem linhas de força saindo e em Q2 elas estão entrando. Então, se sai do positivo, que é o Q1, e ele entra no negativo, que é o Q2. Então, Q1, Q2 nessa ordem, positivo, negativo, a alternativa correta, a letra C. Na atividade 3, ele fala o seguinte: as linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico e indicam a direção do campo em qualquer ponto. Leia as opções abaixo e assinale a afirmativa incorreta. O número de linhas que saem ou que entram numa carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Verdade. A cada linha está associado a uma carga elétrica. Quanto mais linhas de força você tiver, certamente maior deve ser o valor da carga elétrica. Deixei até uma figura aqui indicada para você dar uma olhadinha nas linhas de força saindo do positivo e entrando no negativo. Na letra B, ele fala que as linhas de força saem da carga negativa e entram na carga positiva. É verdade isso, produção? Olha lá, ele quer incorreta? Na realidade, sai do positivo e entra no negativo. Como ele quer incorreta, a letra B não vale. Letra C, ele fala que as linhas de força saem da positiva e vão para a negativa. Essa é correta, ele quer incorreta. E o número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Verdade. O número de linhas é proporcional à carga elétrica e o número de linhas por unidade de área, ou seja, a densidade superficial que você tem lá, é proporcional à intensidade do campo. Se você tiver uma boa orientação, estiver estudando capacitores, principalmente com a escola online, a gente volta a falar com mais detalhes. Você vai ver que tem umas propostas legais, tem umas ideias legais a respeito dessa afirmativa D. No escola online, tá? Legal. Atividade 4 fala o seguinte: a figura mostra esquematicamente as partes principais de uma impressora a jato de tinta. Então tem o gerador, o eletrizador, placas defletoras e o papel onde você vai imprimir. Durante o processo de impressão, um campo elétrico é aplicado de modo a desviar as gotas eletrizadas. Dessa maneira, as gotas incidem exatamente no lugar programado do papel, onde se formará, por exemplo, uma letra. Então, a gota é eletricamente neutra, ela é eletrizada no eletrizador e depois as placas defletoras que têm o campo elétrico vão desviar para onde você quer. Considere que as gotas são eletrizadas negativamente, isso é um detalhe importante, e você quer que elas atinjam o ponto P da figura. O vetor campo elétrico entre as placas defletoras é mais bem representado pela letra A, B, C, D ou E. Então vamos imaginar o que tem que acontecer. Então vamos lá. Tenho uma carga negativa, e eu quero que a gota eletrizada suba. Você viu o movimento que ela fez para subir? Ela poderia ter ido em linha reta, mas foi eletrizada e no campo elétrico ela foi forçada a ir para cima. Ou seja, para ela poder subir, tem que existir uma força para cima, para ela poder ser puxada para cima. Quem puxa é força, não é o campo. Porém, como eu sei que essa carga aqui é negativa, eu sei que a força e o campo vão ter a mesma direção. Ou seja, eu sei que a força e o campo vão estar na vertical. Mas como a carga aqui é negativa, elas vão ter a mesma direção e sentidos opostos. O que significa dizer que o campo elétrico tem que ser vertical e para baixo. E a única alternativa que indica vertical e para baixo é a alternativa A,
que já tinha aparecido agora há pouco lá para você. Tá bom? Espero que esse nosso PET 2 tenha sido muito proveitoso para você, como foi para a gente. Você que está no terceiro ano, estuda com a gente. Ano passado foi um ano conturbado, foi um ano de mudanças, de retomadas, e a gente quer que você faça um Enem bacana esse ano. Então a gente está com aulas de nivelamento, procura no nosso canal. Professor Camilo já deu aula, professor Reinaldo, professor Renatinho, Charles, Daiane no projeto Redação. Então tem a equipe muito bacana com material didático para você, aulas no podcast, acompanhamento psicológico no podcast, para você ter uma calma na hora de fazer a prova. Tudo 100% gratuito, coisa que só a escola online dá para você, cara. Então, não vai perder essa chance. A gente está com você com uma carga horária que vai te habituar a voltar a estudar, vai te dar gosto de estudar, que ele começa com uma carga horária pequenininha, vai evoluindo em junho, julho, agosto, setembro, até atingir uma carga horária bacana com ritmo de resolução de exercício até a véspera da prova do Enem. Quem é que imaginou uma programação assim para você? Não complica, ninguém fez isso para você não, somente o Escola Online no projeto Eu Não Erro Mais. Eu Não Erro Mais. Meu nome é Moraes, seu professor de Física, e aguardo vocês para o próximo encontro. Muito obrigado, um beijão para vocês.